Meus amados e queridos irmãos, talvez você tenha achado estranho ler o mesmo texto que lemos no domingo passado, mas Deus tem algo poderoso aqui nesse texto, porque esse texto são duas coisas diferentes no mesmo contexto, no mesmo dia, na mesma história. Uma história está ligada à outra. A história começa com um homem que vem até Jesus pedindo socorro, porque sua filha está à beira da morte. Seu nome era Jairo. A filha na cama, todo mundo contando os minutos e segundos para despedir daquela jovem. Uma jovem de 12 anos de idade. Uma jovem que tinha a vida inteira pela frente, agora estava condenada à morte em cima de um leito. Esse homem chamado Jairo, ele era alguém muito importante dentro da sinagoga. Dentro da sinagoga ele era alguém que lia o texto, ou que dava abertura nas reuniões, alguém que dirigia a sinagoga. Ele era um dos grandes da liderança da sinagoga. Mas esse homem vem até Jesus em busca de um resultado que ele não conseguiria ter, que o remédio não poderia dar, que homem algum conseguiria lhe fornecer. Quem sabe ele já ouviu falar dos milagres que esse tal Jesus já realizou. Quem sabe ele ouviu falar de coisas grandiosas e milagrosas que esse tal Jesus já realizou e pensou: se eu conseguir a atenção desse homem, a minha filha pode ser curada. A minha filha pode ter vida. A minha filha pode ter solução. Então ele chega para Jesus, conta a sua necessidade, explica para Jesus, e Jesus na hora atende o pedido daquele homem e diz: vamos lá, vamos até a sua casa. O que esse homem não esperava é que no meio do caminho aparece uma mulher. E foi a mensagem do domingo passado. A mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, fraca, sem recursos, sem dinheiro, alguém que era considerado contaminada, e ela pensa: se eu pelo menos tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curada. Então essa mulher avança a multidão, atravessa todos os obstáculos, toca em Jesus, e Jesus percebe que alguém foi curado, porque alguém lhe tocou diferente. Todo mundo vem no culto, mas alguém faz o culto diferente. Todo mundo canta, mas alguém canta diferente, aleluia. Todo mundo ora, mas alguém ora diferente, aleluia. Então aquela mulher, quando toca em Jesus, toca nele com fé, toca nele diferente, e ela fica instantaneamente curada. Jesus para conversar, para ver quem foi. E o homem, o senhor Jairo, com uma filha na cama, no leito de morte, tem que ficar em pé, vendo tudo aquilo acontecer, assistindo tudo aquilo, e talvez até pensando assim: eu fui buscar ele para o meu milagre. Quem essa mulher pensa que é? Para entrar e cortar a fila e entrar na minha frente. Ele está indo na minha casa, ele está indo fazer o meu milagre, ele está indo dar a minha resposta, mas no meio do caminho, Jesus para atender uma mulher.
atender a mulher do fluxo de sangue. E aí a gente entende que ninguém é dono de Jesus, que Jesus veio para todos, e quando ele morre de braços abertos na cruz, ele está dizendo: vinde a mim todos que estiverem cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a gente acha que tem o nosso direito, a nossa vez, o nosso time, a nossa fila, a nossa senha. Mas de repente Jesus para, quase que dizendo: essa mulher aqui com fluxo de sangue é importante. E Jairo podia dizer: mas a minha está morrendo, essa ainda está viva. Essa ainda anda. A minha está na cama. A minha está agonizando a morte. A minha está entre a vida e a morte. E o Senhor para atender alguém que ainda anda. Alguém que está aqui. Então a gente sempre pensa que o nosso problema é maior do que o outro. Você já pensou se Jesus fosse responder só para quem a gente desse o aval? Se nós fôssemos o juiz e decidíssemos para quem Jesus ia responder. Para ele, sim, não. Não. Ei, essa miséria está na fila? Não. Capiroto, sai da fila? Não. A sogra? Não. Você ia olhar e você ia fazer uma lista. Mas Jesus não vai na nossa lista. Jesus, aleluia, é o próprio amor encarnado, o amor de Deus que amou o mundo de tal maneira. É o amor que anda, é o amor que fala, é o amor que age. Nós íamos afastar e dizer: não atende esse, não atende aquele, mas Jesus vem e atende a todos. Por isso que a nossa meritocracia é o fato de acharmos que nós merecemos e que outrem não merece, está completamente errada. E não tem nada de cristianismo nisso, porque Jesus age diferente. E se nós somos os seus discípulos, agimos iguais. Então, Jesus para atender. Observa aqui, a mulher do fluxo de sangue sofre fluxo de sangue, hemorragia constante há 12 anos. A Bíblia fala no outro evangelho que a menina tinha 12 anos. Enquanto uma tinha 12 anos de sofrimento, a outra tinha apenas 12 anos de vida. E Jesus para e diz: ambas são importantes. Vira para quem está ao seu lado e diga: você é muito importante para Jesus. Você é muito importante para Jesus. Mas e isso, mas e aquilo, mas e aquilo outro. E Jesus não está ouvindo nada da multidão. Nada daquela multidão. E Jairo, como fica Jairo vendo? Fui eu que fui chamar. Agora Jesus para curar outro. Minha filha está lá quase morrendo. Enquanto Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo dá o seu último suspiro e morre. E não demora nada. Como notícia ruim, ou peste, é a primeira que chega, se espalha. Então a notícia: Jesus acaba de curar a mulher, tem de fé, tua fé te salvou. Já chega Jairo, não adianta mais não, já morreu, sua filha já morreu.
para de incomodar o mestre. Tinha acabado de morrer e a notícia sempre vai ter o camarada da notícia ruim. Um dia deram uma notícia ruim para Davi. Ele se enfezou tanto quando vieram falar que Saul estava morto. Ele se enfezou tanto que mandou matar quem trouxe a notícia. Veja você o tamanho da ofensa que ia levar uma notícia ruim. Diga: eu vou ser sempre portador de notícia boa. Diga isso. Notícia boa. Notícia ruim não vai passar aqui na minha boca. Notícia boa. A notícia ruim que passar na minha boca, atrás dela vai vir solução, atrás dela vai vir resposta, atrás dela vai vir norte, atrás dela vai vir rumo. Mas eu não vou ser portador de notícia ruim. Quando trouxeram a notícia que mataram Saul, Davi manda matar quem trouxe a notícia. Quando trouxeram a notícia que mataram o último da casa de Saul, Davi manda matar de novo. Manda matar de novo, mais 2. Por quê? Porque trouxeram notícia ruim. Aí vem alguém com aquela notícia ruim. Inclusive no texto de Lucas, a pessoa diz assim, o texto diz assim: não incomode mais o mestre. Deixa Jesus, não incomoda mais ele, porque a sua filha já está morta, já acabou. O que tem de gente colocando ponto final, aonde Jeová só colocou uma vírgula. O que tem de gente colocando um ponto final, aonde Jesus só colocou uma vírgula. Jesus diz para ele: não tenha medo, somente creia. Somente creia. Esse homem, Jairo, quando ele chega até Jesus, ele tem uma atitude completamente diferente de todos os outros judeus. Porque a Bíblia diz que ele se ajoelha, que ele o adora. Glória a Deus. Isso significa muito, porque naquele tempo Jesus estava lá em carne e osso. E para um judeu se ajoelhar diante de um homem, ele tinha que ter a convicção que aquele homem era o Messias, o Salvador do mundo. Quando Jairo se dobra diante de Jesus, ele está dizendo: eu sei que tu és o Messias, o Filho de Deus, aleluia. Em segundo lugar, Jairo não chega pedindo, Jairo chega adorando. Tem muita gente que quer chegar diante de Jesus já pedindo: Senhor, se o Senhor não fizer, eu mudo de igreja. Se o Senhor não fizer, eu não volto no culto domingo que vem. Senhor, não, Deus, eu estou te ameaçando. Se o Senhor não fizer, eu não vou tomar ceia no próximo domingo, Senhor. Tem gente que acha que manda em Deus, que manda em anjo, que manda no céu. Ei, escuta aí, diante de Deus a gente chega com a crista baixa, diante de Deus a gente se ajoelha, diante de Deus é rosto no pó, diante de Deus é na humilhação, porque você está falando com o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Quando Jesus vê a atitude de Jairo, um homem que chega diante dele adorando, buscando a sua face, adorando a Deus, faz completamente toda a diferença. Então Jesus disse para Jairo: Jairo, tem uma notícia ruim, horrível, não tem mais jeito, para de incomodar o mestre. Para de incomodar o mestre. Aí já é outra pregação, olha aí. Para de incomodar Jesus. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Jesus diz o que para ele? Duas coisas importantes. Jesus disse para ele: creia tão somente. E a segunda coisa, diga para quem está ao seu lado: não tenha medo.
Essas duas coisas nós precisamos dela nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nas horas difíceis, nas horas de decisões, nas horas de doença, nas horas de tribulações, nós precisamos dessa palavra. Eu fiquei doente, eu passei mal, e um dia eu entrei para fazer uns exames e arrancaram tanto sangue. E foram arrancando sangue, eu vendo aquilo. Meu Deus do céu, e tomei uma garrafa e não sei mais o que, e fiquei trancado lá no negócio dos exames até 1h da tarde. E eu desmaiei. Então eu desmaiei e eu vi Jesus. Falei, opa, quase que eu já fico lá com Jesus, não volto mais. Aí eu vi Jesus e acordei com a moça batendo no meu rosto, falando, Vanderlei. Batendo, Vanderlei, Vanderlei, e me chamando pelo meu nome, e eu com vontade de dizer assim para ela, não, deixa eu aqui mesmo, aqui nesse lugar que eu estou. Um dia eu conto para você a experiência, o que foi que eu vi. Mas eu vi, e eu estava assim, algo maravilhoso. Mas em todos esses exames que eu fiz, quando eu chego no médico, com uma apostila assim, de tanto exame, tanto papel, ele virou para mim e falou assim, olha, você possivelmente está com câncer. Pode ser câncer. Falou desse jeito. Ah, irmão, eu que tenho medo até da injeção, até para eu tomar uma cibalena, tem ainda cibalena? Até para tomar um remédio eu tenho que contar até 10. Aí eu escuto isso do médico. Falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Será que é agora que eu vou ver Jesus? Falei, nosso Deus do céu. Olha o que esse homem falou. Eu não repetia e não falava, mas fui dormir com esse ronco, com esse peso. Preguei muitas vezes aqui em cima e com essa notícia, que eu poderia estar com câncer, que poderia estar avançado, que não sei mais o que. Ele falou tudo o que era para falar. E eu saí dali como? Preocupado, daquele jeito, abatido, pensando e ouvindo o Espírito Santo me falar essas duas coisas. Creia somente e não tenha medo. Creia somente e não tenha medo. Aí me jogaram para outras etapas, fui fazer outros exames e depois acabou descobrindo, e graças a Deus não era nada assim, só controlando e cuidando da saúde aí para frente, e a gente vai levando e Deus vai dando vitória. Mas é uma questão só de cuidado e tudo mais. Agora imagina, você ouve uma notícia dessa, como é que você fica? Então Jesus chega e diz para você, creia tão somente, não tenha medo. Ô irmão, saia daqui com essa palavra. Não esqueça nunca mais esta palavra. E no dia que você vê a tempestade levantar, no dia que você tiver a notícia ruim, no dia que você tiver a noite escura, o dia que você tiver a noite de choro, o dia que você tiver os seus desafios, lembre Jesus te falando, não tenha medo, creia tão somente, aleluia. Imagina, Jairo escuta, a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. E Jesus diz para ele, não tenha medo, creia tão somente. E Jesus diz, vamos para a tua casa, porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Quando um cristão, um crente falece, a gente tem o costume de usar essa expressão, dormiu no Senhor, não é? Principalmente antigamente, 20 anos atrás, a expressão que se usava dentro da igreja, quando falecia alguém, algum irmão dentro da igreja, não era nem a palavra faleceu. A gente colocava toda a igreja, o anúncio, o jeito de falar, o jeito de escrever era dormiu no Senhor, fulano de tal, a irmã fulana, não sei quem, dormiu no Senhor. E Jesus diz, não está morta, ela está apenas dormindo. Jesus vai para a casa de Jairo. Vai para a casa de Jairo. Como está o coração de Jairo? Sabendo que sua filha está morta.
sabendo que ela já não respira mais, não tem batimento cardíaco e considerando está tudo perdido. A Bíblia diz que quando Jesus vai se aproximando da casa, ele escuta o alvoroço, porque em todo o povo de Israel, era muito comum, num velório, ter as carpideiras. Eu lembro de ouvir minha avó contar que no Brasil também tinha. Eu não sabia disso, mas lá nos fundão das Minas Gerais, tinha também essa prática de quando falecia alguém, tinha aquelas mulheres que vinham no velório para ficarem lamentando e chorando durante toda a noite naquele velório. E eu nunca imaginei que no Brasil, em algum lugar, teria também essa prática. Mas lá em Israel era muito comum. Faleceu alguém, então as carpideiras, flautistas, tinha flautas, tocavam músicas tristes, fúnebres. E quando Jesus chega e está todo aquele alvoroço, gente chorando, gritando, lamentando, aquele gemido, aquela tristeza, aquele ambiente de dor, aquele ambiente de morte. Jesus faz algo muito importante, muito importante. Jesus diz para todo mundo sair de dentro da casa. Vai ficar com Jesus apenas alguns dos seus discípulos que vão permanecer com ele. E no meio dos seus discípulos, Jesus vai deixar a mãe e o pai. Então, quando todo mundo sai da casa, fica Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. São só esses que vão fazer parte mais próximo do momento da ressurreição da filha de Jairo. E aí tem algo muito importante para a gente aprender. Para o milagre acontecer, algumas pessoas vão ter que sair. Algumas coisas vão ter que sair. Alguns pecados vão ter que sair. Alguns que roubam a sua fé. Alguns que desanimam a sua fé, que esfriam a sua fé. Não é gente para andar perto de você, porque vão atrapalhar o seu milagre. Uma das coisas que mais as pessoas deixam a igreja, qual é? Pecado? Não. Qual é? Pastor Vanderlei gritou muito? Pode ser. Qual é? O culto está muito isso, ou muito aquilo. Não, também não é. O maior índice de pessoas que deixam a igreja são por influência de outras. Não saem sozinhos. Saem num arrastão. Saem na fofoca de alguém. Saem porque disse e me disse. Saem porque alguém falou. Porque alguém disse. Porque isso e porque... Nunca deixe o diabo usar a tua boca. Seja alguém que leve mensagem boa e não a mensagem do falecimento. Mas para Jesus fazer um milagre, ele arranca aquela turma toda. E tem hora que não dá para escutar mais ninguém a não ser Deus. Porque se você for escutar,
Você vai ter canal de televisão te levando para o inferno. Você vai ter amigos te levando para as drogas. Você vai ter gente colocando defeito na igreja. Você vai achar gente duvidando da Bíblia. Você vai achar gente duvidando de Deus. Você vai achar gente que vai te influenciar e te fazer balançar na fé. Mas essa noite Jesus te trouxe aqui para te revestir, aleluia, para te guardar, aleluia, para te proteger, aleluia. E quando a multidão do desânimo, da falta de fé chegar, você vai estar revestido. Jesus não deixa aquela turma não, vocês tudo para fora. Vai todo mundo para fora. Só fica Pedro, Tiago, João e Jesus. E o casal, o pai e a mãe. O pai e a mãe. Diga comigo, o casal. Como é importante nós olharmos e ver que Jesus deixa o marido e a mulher. Como é importante saber que você não pode estar só. Você não pode pensar que agora é o seu pensamento, é o seu desejo, é a sua decisão e a dela nada. Ou ela pensar que toda decisão e que tudo é ela e que ele não manda nada, não sabe de nada. Esse casamento vai ruir. Quando nós encontramos um equilíbrio e quando Jesus deixa os dois, ele está mostrando esse nível, essa postura, essa medida, porque os dois são importantes. E agora vem, a sua esposa, o seu marido, por mais que vocês discutam, por mais que vocês tenham pensamentos contrários, por mais que vocês desencontrem algumas decisões, escute, você tem ela. Escuta, você tem ele. Está sozinho não. Está sozinho não. Pastor, mas essa tribulação, pastor. Escuta, aguenta. O choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Então vai ter momentos burrado, bicuda, vai ter o momento do desencontro, do isso e daquilo, de um falar mais alto, do outro falar mais alto, mas você tem ela. Você não está sozinho. Você tem ele, você tem seu esposo do seu lado, você não está sozinho. E as discussões, e os desencontros, todo casamento tem. Aonde está a diferença é acharmos um ponto de equilíbrio. Porque a palavra, para mim, a palavra de maior segredo dentro de um casamento é a palavra flexibilidade. Para mim essa é a maior palavra para o funcionamento de um relacionamento, de um casamento. Flexibilidade. Viu o bambu? Vem a tempestade, o bicho deita no chão. Passou a tempestade, tudo em pé de novo. Fala, mas não quebrou tudo? Não, não quebrou não, é o bambu. É o casamento, é flexível. Se entorta, parece que quebrou tudo, mas está ali. Passou o vento, passou a tempestade. Vem cá, meu amorzinho, ô glória, manto, terra. Querida, onde está a pipoca? E por aí vai, irmão. Aí Deus vai te dando sabedoria. Lê Salomão, que você vai descobrir. Aí você vai lá em Salomão, começa a usar os textos de Salomão, que vai dar certo. Mas quando Jesus coloca o marido e a esposa ali dentro, é porque
ele tem essas coisas a nos ensinar. A importância do nosso casamento. Importância do casamento. Então, as dificuldades, os desafios vêm, as lutas vêm, mas Jesus está dizendo mais uma coisa aqui. Mais uma coisa. O milagre é possível quando vocês dois estiverem juntos. Então a gente quer a bênção da família, mas é uma brigaiada. Quer que os filhos dê certo, mas é um mau exemplo. Quer que o casamento seja isso e aquilo e não sei o quê, e aquilo, mas vive cada um para um canto separado, discussão, confusão. Aí Jesus está dizendo: o milagre é possível quando vocês dois estiverem em comum acordo. Quando estiverem em comum acordo, o milagre será possível. Amém. Quando você vai lutando e cada um remando para um lado, ninguém vai sair do lugar. Mas quando os dois remam para o mesmo rumo, a viagem vai ser maravilhosa, aleluia. Terceiro lugar. Diga: Jesus pode dar jeito, só os casados agora, nos meus filhos. Jesus pode dar jeito nos seus filhos. O problema daquele homem era com a sua filha. E era um problema gravíssimo. E Jesus podia resolver, aleluia. E Jesus podia resolver. Então nenhuma dificuldade no casamento é grande demais que Jesus não possa solucionar. Nenhuma dificuldade no seu relacionamento, no seu casamento é tão grande que Jesus não possa dar jeito. Ele vai dar jeito no marido, ele vai dar jeito na esposa, ele vai dar jeito nos filhos, ele vai dar jeito nessa casa, ele vai dar jeito nessa família, porque aonde Jesus chega, as coisas se endireitam. Aleluia! Aonde Jesus chega, as coisas se endireitam. E para terminar, quando Jesus vai, é interessante que ele pega na mão da menina e coloca ela de pé. Ela se assenta, ela se levanta e ela fica completamente curada, ressuscitada. Ressuscitada, eu vou repetir, ressuscitada. Jesus vai ressuscitar 10 pessoas, em torno de 10 pessoas no seu ministério. E aqui está a primeira ressurreição. Aquela menina volta à vida. Aleluia. Irmão, o Deus que você serve é poderoso. Aleluia. O que é que está morto dentro da tua casa que precisa ressuscitar? O que é que está morto na tua vida que precisa ressuscitar? O que é que morreu aí no seu coração que precisa viver de novo? Que precisa voltar a respirar? O que foi aí dentro do teu casamento, dentro dos teus sonhos, que morreu, que não se movimenta mais, que não respira mais? Eu quero te apresentar Jesus, aquele que foi na casa de Jairo, está aqui essa noite dizendo: eu posso ressuscitar aquela que está morta, aquele sonho que está morto, aquele casamento que está morto, aquela família que está morta. Eu posso ressuscitar o que parou de respirar. Jesus está aqui dizendo: eu posso trazer vida novamente. Eu posso ressuscitar os teus sonhos novamente. Eu posso trazer a existência novamente.
O que você precisa que Jesus ressuscite? O que você precisa nessa noite que Jesus traga a vida novamente? Pois é exatamente nessa área que Ele vai trabalhar essa noite, que Ele vai agir nessa noite, que Ele vai fazer o milagre nessa noite, aleluia. É bem nessa sua área, nesse seu pensamento, que Ele vai agir, que Ele vai mover. Pastores, se rirem de mim, e se rirem da minha fé, e se rirem da minha crença, da minha Bíblia, não importe com isso. Quando Jesus disse, ela só está dormindo, riram dele, zombaram dele, e mesmo assim Jesus foi lá e ressuscitou. Muitas vezes vão zombar, mas continue crendo, continue crente, continue firme, continue olhando para a cruz do Calvário, e de lá vem a nossa salvação, de lá vem o nosso socorro, de lá vem o nosso refúgio. Se coloque de pé, aleluia, aleluia. Levante as duas mãos aos céus. Se você ouviu a voz de Deus essa noite, com as duas mãos levantadas, abra a tua boca e dê o maior glória a Deus. Eu quero saber nessa noite, aonde está você que não é crente, você que não é evangélico, você que está afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, e nessa noite você está aí no seu lugar dizendo, me toca Jesus, ora por mim pastor, porque eu também quero um toque de Jesus na minha vida. Onde você estiver, levante a sua mão e eu quero orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde há mais alguém, levante sua mão.